Então, saúde os irmãos que eu paz do Senhor. Como eu tinha falado ontem, eu ia trazer alguns vídeos para os irmãos explicando algumas seitas e heresias e algumas falsas religiões. Hoje eu quero começar pela Igreja Adventista de sétimo dia, e hoje é mais ou menos um resumo histórico da seita denominada Adventista de sétimo dia. E nosso resumo histórico, eu quero falar da fundação da igreja, seus fundadores, quem eram essas pessoas. Então vamos lá. O fundador da igreja adventista, o nome dele é Guilherme Miller. Guilherme Miller. Ele era um pregador, se eu não me engano ele era da igreja batista. Só que na época do Miller, as pessoas não enfatizavam tanto a pregação escatológica, a pregação sobre a vinda de Jesus Cristo. E ele era preocupado com isso, com a vinda de Jesus Cristo. E ele pregava sobre a vinda de Jesus, era um dos poucos. Porém, Miller, ele acabou se equivocando. Ele ficou meio tão obcecado na questão da vinda de Jesus que ele quis passar à frente do próprio Deus, Miller, baseado nos 2.300 dias das semanas de Daniel, lá no livro de Daniel, ele marca o calendário, a partir de 457 a.C., quando os judeus voltam do cativeiro babilônico. Então ele pega esse número, 2.300 dias, e ele afirmava que cada dia representava um ano. E a partir disso aí ele faz o cálculo a partir de 457. Mais esses 2.300 anos, que daria até 1834. Então Miller, ele começa a pregar desde 1818 a vinda de Cristo para 1834. E ali ele junta em torno de si alguns seguidores. Dentre eles tinha Joseph Bates e Ellen White também, e outros seguidores. Porém, todos se prepararam para o grande dia, e não chegou esse dia, não deu certo, Jesus não voltou, obviamente, Então Miller, ele ainda fez outra previsão, disse que Jesus voltaria em 1844, mas quando chegou também nessa data, já tinha cerca de 100 mil adeptos, na igreja adventista, e sofreram outra decepção. Então Miller disse que refez seus cálculos e colocou para 22 de outubro do mesmo ano, porém não aconteceu. Depois disso, o próprio Miller, ele ficou desgostoso com essas questões. Ele se arrepende do erro que ele cometeu, ele confessa seu pecado, se arrepende, volta para a igreja batista e finda seus dias na terra como um bom cristão fervoroso. Porém, tinham pessoas que não estavam muito felizes com essa ideia. E daí vem a nossa Ellen White, Ellen White, baseado numa profecia de Iran Judson, que afirmava que Guilherme Miller não tinha errado o ano da vinda de Jesus, ele tinha errado o local. Jesus não viria à Terra em 1834, ele viria ao santuário de Daniel. Então, até hoje, Jesus, para o Adventista, está no santuário de Daniel, purificando esse santuário de Daniel. Existiam 3 grupos, dessa igreja.
Um grupo era liderado por Joseph Bates, ele guardava o sábado já, não guardava o domingo, e o outro era mais carismático, liderado por Ellen White, e ainda tinha outro grupo. Cada grupo desse contribuiu com as suas ideias e crenças, e daí formaram o que temos hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O próprio Miller, ele veio a público depois de um tempo, afirmou que não concordava com as tendências que o movimento tinha tomado, com a ideia da guarda do sábado, com a ideia da purificação do santuário, com a ideia de que Jesus tinha voltado para ele. Realmente Jesus não tinha voltado e ele tinha errado e tinha reconhecido seu erro. O próprio Guilherme Miller, ele fala isso. Então isso é a fundação da Igreja Adventista, bem rápido, breve. Depois eu quero trazer o vídeo mostrando suas doutrinas.